meus caros irmãos, boa noite a todos. Vamos dar início aos nossos estudos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, bem como a Jesus, nosso Mestre amado e divino amigo, agradecendo ao alto a oportunidade, o ensejo que temos do estudo, do aprendizado da doutrina nessa noite, rogando aos nossos amigos e benfeitores que nos amparem, nos inspirem nessa tarefa realizada, de maneira mesmo que sejamos inspirados, iluminados nas leituras, nos comentários, bem como também que o Senhor nos ajude a todos na compreensão e em fixarmos essas lições valiosas em nossas mentes e em nossos corações. Rogamos ao Senhor, Mestre, nessa hora, que traga ainda bênçãos de saúde, de paz, o amparo, a proteção, a assistência de que todos nós necessitamos, encarnados ou desencarnados aqui presentes, mas que esse amparo não se limite a nós, sendo levado ainda aos nossos lares, aos nossos entes queridos, aqueles a quem amamos ou que têm algum desafeto conosco, que o Senhor estenda suas bênçãos generosas ainda, Mestre, onde a dor, o sofrimento estiver trabalhando de maneira mais intensa, como nas ruas, nos hospitais, nos presídios, nos lares em provação, onde houver dor, aflição, padecimento, que o Senhor se faça presente, levando o consolo, a esperança, a fé e a paz. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciado o estudo mediúnico da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Então vamos lá, meus irmãos. Hoje está programado para a gente estudar, no Livro dos Médiuns, o capítulo de número 28, que tem por título Do Charlatanismo e do Embuste. Esse é o capítulo 28 da segunda parte, né? Já é um dos capítulos finais aqui da obra. Beth, senta aqui com a gente. Rodrigo, senta aqui. Senta aqui, Beth. Nós então vamos fazer um estudo desse capítulo. Especialmente, meus irmãos, é indicado para a gente o item que é o item que inicia esse capítulo, que é o item 304. E aqui vai uma primeira observação nossa, que é a seguinte: tem determinados pontos da doutrina que às vezes a gente já toma assim como algo já sabido, já consolidado, né? Algo assim que já é quase um consenso de conhecimento geral para a gente. Só que ainda assim a gente deve, de vez em quando, voltar às origens, voltar às bases, para a gente compreender por que é assim. Até porque, se para nós já é uma verdade inconteste, existem irmãos nossos que às vezes estão chegando à doutrina, seja por meio dessa casa ou em outras, e seja porque, quando a gente reafirma e está seguro em relação a alguns alicerces, algumas bases da nossa doutrina, a gente então fortalece a nossa própria fé. É como se a gente imaginasse o seguinte: o Espiritismo é como se fosse um edifício. Eu não posso ter meu alicerce abalado. Eu não posso ter um problema na base da minha construção. Ele tem que estar bem seguro e de vez em quando a gente tem que o quê? Dar uma examinada nele. Que base é essa que nós estamos dizendo? Que é uma verdade assim, conhecida por todos nós, é um ponto incontestável do Espiritismo. Diz respeito, meus irmãos, à questão do médium,
Em que sentido? De que o médium não pode misturar com o dom que Deus lhe concedeu como um empréstimo para trabalho qualquer interesse de ordem material. Esse é o ponto. Isso para todos nós é algo bem claro. E quando a gente vê qualquer coisa que destoa, rapidamente, a gente consegue distinguir que um ou outro irmão que resvale para misturar qualquer interesse pessoal com mediunidade, rapidamente a gente acende um alerta. Agora, por que é assim? Quais os fundamentos desse ponto? Por que a mediunidade não poderia ser explorada, ser uma fonte, por exemplo, de renda, de sobrevivência, tal como outros dons que a gente ostenta são? As expressões da inteligência, os talentos manuais que a gente possui, as habilidades cognitivas, enfim. Por que a mediunidade, sobre a mediunidade, existe uma vedação expressa nesse sentido? É isso que nós vamos ver aqui hoje. Tá? Então, o capítulo começa dizendo assim para a gente, médiuns interesseiros. Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Então, vamos lá. Quando Kardec trouxe essa obra para a gente, o ano de 1868, não, 1868 foi a Gênesis. O Livro dos Médiuns, acho que foi em torno de 1862, foi um dos primeiros, logo depois do Livro dos Espíritos. Quer fazer anotação? Vamos ver. Tela fazer. 61, Gilvan? Gilvan me ajudou aqui no detalhe, 1861. Chegou o Livro dos Médiuns. O que acontecia? Tudo era muito novo. A doutrina havia recém-fundada, sido recém-fundada em 1857 e mais. Vivia-se na Europa, ali na segunda metade do século XIX, um período de um processo de urbanização acelerado, um período de muitas expressões artísticas na música, na pintura, nas artes plásticas. A própria política está em mutação e agitação constante. E tanto é que quando a gente estuda o fenômeno no qual chamou-se atenção para a manifestação dos espíritos, foi justamente no meio coletivo, pelo chamado fenômeno das mesas girantes. Então a gente vê que ali as pessoas se reuniam em agremiações sociais, inclusive ali naquelas reuniões as mesas giravam, fenômenos físicos aconteciam, e aquilo ali existia na maior parte das pessoas um objetivo fútil, uma mera curiosidade, algo diferente, interessante a ser presenciado, quase uma brincadeira, e poucos levaram aquilo a sério para compreender a fundo o que era aquilo. Quem que está por detrás disso? Será uma nova força elétrica, uma nova força magnética? Que inteligência é essa que responde coisas espetaculares que não é do conhecimento de nenhum dos presentes? Desse estudo a fundo, do qual Kardec foi um dos que levou mais a sério, surgiu a doutrina espírita. Então, por que não, se aquilo às vezes enchia os salões, se aquilo rendia, assistências numerosas, às vezes mediante o pagamento de ingresso, de entrada, por que não explorar essa atividade? E é o que Kardec começa a dizer, e o que alguns pensaram e chegaram a fazer. Resta saber como receberiam eles a coisa, ou seja, como que os espíritos iriam receber isso, dado que tal especulação viesse a ser tentada. Diremos desde logo que nada se prestaria melhor ao charlatanismo. O que é charlatanismo, meus irmãos? É um termo hoje em dia que não é muito usado, mas é a exploração da credibilidade pública. É o explorar a credulidade ou a boa-fé das pessoas em proveito próprio. Isso é um charlatão. O charlatanismo é essa prática. E a trapaça do que semelhante ofício. Muito mais numerosos do que os falsos sonâmbulos, que já se conhecem, seriam os falsos médiuns. E esse simples fato constituiria fundado motivo de desconfiança. Então, a primeira ponderação de Kardec é aqui o seguinte: olha,
Vocês não imaginam como que isso se prestaria às pessoas explorarem e enganarem a boa-fé dos outros. É a primeira observação que ele faz. O desinteresse, ao contrário, é a mais peremptória resposta, ou seja, é a resposta mais definitiva, mais clara, mais decisiva que se pode dar aos que nos fenômenos só veem trampolinices, velhacarias, trapaças e fraudes. Não há charlatanismo desinteressado. Vejam que interessante. Quando Kardec inicia os capítulos, às vezes, em poucas palavras, ele apresenta o tema e já traz a conclusão que nós vamos chegar. O que é que ele já põe para a gente aqui de imediato? Qual que é o maior profilático, qual que é a maior prevenção ao charlatanismo que diz respeito à mediunidade? Trata-se do desinteresse. Então vejam que interessante. Qual que é um dos elementos mais seguros que nós temos para fazer uma primeira distinção que a gente tem para se alertar ou para a gente examinar um determinado fenômeno mediúnico? Avalie se o médium tem algum interesse pessoal envolvido naquilo. Portanto, se ele estiver cobrando ingresso, naquela época de Kardec, ou hoje em dia, se ele estiver ali promovendo vídeos na internet, para alcançar aí não sei quantas visualizações, e a partir dessas visualizações ser remunerado por plataformas como YouTube, enfim, Netflix, etc. Ou se ele não for remunerado por aquilo, mas aquilo ali der ele uma evidência pública, que dali ele consegue eleger-se num cargo público, ou consegue uma influência na sociedade que de alguma maneira vai trazer ou atender o interesse pessoal dele, tudo isso é motivo de alerta para nós. Então vejam que interessante. Mais adiante, Kardec vai dizer aqui, mostrar para a gente o seguinte: por que isso, meus irmãos, não é algo passível de ser explorado para ganho pessoal, para ganho material? Como poderia supor que um espírito, por menos elevado que fosse, isso no item 305, estivesse a todas as horas do dia, às ordens de um empresário de sessão e submissa às suas exigências, para satisfazer a curiosidade do primeiro que aparecesse? Então vejam só, o que a gente tem que lembrar? O dom mediúnico não é um dom que reside ou cujas manifestações dependem somente do médium. Pelo contrário, ele é um agente intermediário de uma ação inteligente que vem de onde? De um agente externo, do espírito que se manifesta por ele. E aí vamos pensar, será que o médium que resolvesse, por exemplo, promover efeitos físicos, ou psicografar, ou trazer mensagens psicofônicas, faria com que um determinado grupo de espíritos obedecesse ali uma rotina de trabalho, de horários e até mesmo uma subordinação a ele na qualidade de encarnado? Vejam bem, se na condição de espírito a gente é muito mais livre do que na condição de encarnado. Não, esses espíritos aqui estão presos aqui comigo, eles têm obrigação de estar aqui comigo de 8 a meio-dia, de meio-dia a 1 hora de almoço, aí eu libero eles, depois de 1 às 18 eles têm que bater o ponto aqui de novo. A grosso modo, seria isso. A gente rapidamente vê que isso é inviável. E continua Kardec. Como então admitir-se que se prestem a ajudar quem queira traficar com a presença deles? É como se a gente tivesse, meus irmãos, antigamente era muito comum no circo. Aí o que acontecia ali? O dono do circo, aquelas pessoas responsáveis pelo espetáculo, mantinham presos aqueles itens da atração do circo. Submetiam a cativeiro um elefante, um tigre, um ou outro animal exótico, para poder justamente exibir para as pessoas que até então não conheciam. Será que então os espíritos seriam objeto do tráfico dos encarnados? Vejam como que isso não faz sentido. Mas como os espíritos levianos são menos escrupulosos, só procuram a ocasião de se divertirem à nossa custa, segue-se que,
quando não se seja mistificado por um falso médium, tem-se toda a probabilidade de o ser por alguns de tais espíritos. Estas reflexões, somente essas reflexões, dão a ver o grau de confiança que se deve dispensar às comunicações desse gênero. Então é o seguinte: a partir da constatação de que os espíritos não estariam disponíveis o tempo todo ou a qualquer hora para serem acionados e responder àqueles que procurassem esse médium, o que muitas vezes esse médium acabaria fazendo, e é o que infelizmente alguns que caem, né, nessa tentação, nessa queda que até hoje existe, pessoas que ainda traficam e comercializam a mediunidade, o que acaba acontecendo na ausência do espírito? A simulação da presença ou de uma comunicação mediúnica. Então, acostumados ali com o processo da comunicação, com o transe mediúnico, vão às vezes simular como se o espírito estivesse presente, fingir que ali existe um espírito, e muitas vezes vão cair no ridículo. Nesse aspecto, talvez todos aqui já tenham assistido ou já ouviram falar daquele filme Ghost, por exemplo. Ali nós temos a figura de uma médium que ao mesmo tempo sofreu uma série de investigações aqui por fraude. Porque infelizmente, se ora ela dava passividade ou servia como intermediária aos espíritos, em outros momentos ela, quando os espíritos não atendiam, porque eles não estavam por conta dela, ao simular um dom mediúnico, muitas vezes se cai em contradição ou se traz uma informação falsa em relação àquela pessoa que veio consultar, né? No filme lá era a personagem, né, da Whoopi Goldberg, que no filme o personagem dela chamava Oda Meir, né? Então, assim, vale aqui como título ilustrativo para mostrar para a gente como que é algo que claramente aos nossos olhos é rapidamente refutado, como algo altamente suspeito de quê? De conteúdo falso, de mistificação ou de enganação, de simulação de mediunidade por parte do médium. Médiuns interesseiros não são apenas os que porventura exigem uma retribuição fixa, ou seja, os que cobrariam uma consulta, por exemplo. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundam esperanças pessoais. Por isso hoje em dia fica mais claro. Às vezes a pessoa não falta nada, né? Mas de alguma forma ela está buscando evidência pessoal, então está errado também. De alguma forma ela está procurando ali defender um interesse material, ou construir uma reputação, ou mudar uma imagem pessoal. Tudo isso, meus irmãos, misturou interesse pessoal, está errado. Tá? Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência divina. E aí, mais adiante, Kardec ainda continua dizendo assim conosco, a gente. A faculdade mediúnica, mesmo restrita às manifestações físicas, lá no item 308, não foi dada ao homem para ostentá-la nos teatros de feira, e quem quer que pretenda ter às suas ordens os espíritos para exibir em público, está, no caso de ser com justiça, suspeitado de charlatanismo. Assim, se entenda todas as vezes que apareçam anúncios de pretendidas sessões de espiritismo ou de espiritualismo, a tanto por cabeça. Lembrem-se todos do direito que compram ao entrar. Ou seja, antigamente, isso hoje em dia já não é tão comum, mas no tempo de Kardec vai ter hoje uma sessão de efeitos físicos, R$50 no ingresso. Ali já, hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem, rapidamente a gente saberia que aquilo ali tinha uma grande chance de ser um truque, uma farsa, né? Você se lembra antigamente, possivelmente quem é um pouco mais velho vai lembrar, tinha um quadro no Fantástico chamado Mr. M, que desvendava os truques dos mágicos.
E ali a gente achava muito curioso, porque tinha muita coisa que você olhando a imagem ali, você não entendia como é que aquilo era feito. Aquilo ali acho que até andou deixando alguns mágicos desempregados, né? Por quê? Porque mostrava o que estava por trás do truque. Então, muitas vezes aquilo que é tido por mágico, por espetacular, na verdade é porque não se conhece ou não se observa a causa. Então, esse tipo de sessões ou de convocações que foram feitas ao longo da história, como uma sessão de espiritismo, uma sessão de materialização, cobrando tanto por ingresso, por pessoa, etc., tudo isso para nós deve ser desprezado como uma grande probabilidade de fraude de face. E mais, meus irmãos, isso aqui faz um desserviço do espiritismo. Isso não ajuda e nem divulga a doutrina. Pelo contrário, passa uma falsa noção do que vem a ser o espiritismo. Concluindo, lá no item 310 agora, dir-se-á talvez que um médium que consagre todo o seu tempo ao público no interesse da causa não pode fazer de graça, porque tem que viver. Então vejam o que interessante. Olha o que Kardec já previu no tempo dele. Vamos imaginar que a gente tem um médium cujos dons são notáveis. Ele é um excelente psicólogo, é um médium de cura notável, muita gente se curou, melhorou por intermédio dele, ou ele traz mensagens belíssimas, né? Vamos imaginar um caso extremo do Chico. Quantas obras boas, quantas mensagens consoladoras, né? Ou seja, ele tem, a pessoa ali tem tanto tempo tomado que como é que ele vai viver? Como é que ele vai trabalhar? Então, alguns poderiam, a partir daí, justificar alguma remuneração por aquela atividade. Aí vem Kardec e põe para a gente. Mas é no interesse da causa ou no do seu próprio interesse que ele o emprega? Não será antes porque vê nisso um ofício lucrativo? A tal preço, sempre haverá gente dedicada. Não tem, então, ao seu dispor, senão essa indústria? Ou seja, será que a pessoa que justifique cobrar ou adquirir alguma vantagem pessoal como fruto da mediunidade, será que ele não saberia fazer nenhuma outra coisa? Não esqueçamos que os espíritos, seja qual for a sua superioridade ou inferioridade, são as almas dos mortos e que, quando a moral e a religião prescrevem como um dever que se lhes respeitem os restos mortais, maior é ainda a obrigação para todos de lhe respeitarem o espírito. Que diriam daquele que, para ganhar dinheiro, tirasse um corpo do túmulo e o exibisse por ser esse corpo de natureza a provocar curiosidade? Será menos desrespeitoso do que exibir o corpo, exibir o espírito, sob o pretexto de que é curioso ver-se como age no espírito? Então, vejam só o paralelo que Kardec faz. Da mesma forma que nós devemos respeito, por exemplo, aos restos mortais, né? E a gente observa isso como algo já incutido na nossa sociedade. Quando às vezes acontece, né, um desencarne acidental, a imprensa toma cuidado em não mostrar ali a pessoa às vezes desfigurada, né, caída no chão. Aquilo ali é algo que pertence já agora ali ao exame daquelas imagens a uma autoridade policial, para investigar às vezes a circunstância do desencarne, para ver, né, a dinâmica de um acidente automobilístico, ou no caso em que uma pessoa às vezes é encontrada morta dentro de casa, às vezes vai fazer ali uma autópsia, enfim, para determinar a causa da morte. Agora, aqui não é algo a ser exibido de maneira nenhuma. Por quê? Seja pela dignidade da criatura humana que deve ser preservada, pelo simples fato de ser uma criatura humana, fosse ele quem fosse, exercesse o que fizesse, fosse considerado o pior dos criminosos, mas esse ponto a humanidade já passou. Basta a gente ver, por exemplo, que no Brasil, no tempo da Inconfidência Mineira, os restos mortais de Tiradentes foram expostos ao público. Hoje em dia já não se faz mais isso. Por quê? Elevamos o conceito de dignidade humana. Seja quem for um criminoso, né, que todos tomam como temível, como um problema para a sociedade, ainda assim existem limites a serem obedecidos. Da mesma maneira, a mesma reserva, o mesmo interesse, a mesma dignidade que tem que ser preservada, se isso se aplica ao corpo físico, né, que começa ali o seu processo de degradação,
nós não teríamos o direito de expor um ou outro espírito ao público, e esse é um dos motivos, meus irmãos, que, por exemplo, as reuniões mediúnicas dos centros espíritas são o quê? Grupos fechados. Essa é uma das razões. Não somente isso, são várias circunstâncias que com o tempo a gente estuda, mas esse é um deles. Da mesma forma que a ética médica faz o quê? Prontuário médico, quem tem acesso a ele? Profissional médico é a própria pessoa. Não posso chegar lá, não quero ver o prontuário do fulano, não. Você tem permissão? Tem, então você não vai ver. Né? Ou mesmo a intimidade que a pessoa tem num bloco cirúrgico, nada daquilo é exposto. São limites que tem que ser observados e que a gente vê que são traços do processo evolutivo. Tá? Bom, feitas essas considerações, nós vamos ficar um pouco menos em Kardec hoje, vamos avançar para Emmanuel e depois a gente vai avançar numa lição de irmão X, que a gente vai conseguir compreender bem esse tema de hoje. Vindo para Emmanuel, no livro Seara dos Ventos, nós vamos ver o benfeitor, no capítulo 65, numa lição intitulada Obrigação Primeiramente, dizendo assim para a gente: fase da mediunidade, um instrumento com que possas desferir entre as criaturas irmãs o teu hino de amor. Vejam que beleza. Às vezes numa frase, Emmanuel já diz muito. O que é mediunidade? A mediunidade é o meio de você expressar o seu amor pelo seu irmão de humanidade. E quando eu expresso um amor verdadeiro e sincero, eu cobro por ele. Por aí a gente não vê. Uma mãe que ama profundamente o filhinho, o que ela cobra por uma noite de vigília? Pelo leite que amamenta a criança, né? Pelo para-casa que faz, pela lição escolar, por dar um banho nele, por cuidar da higiene. Né? Tudo aquilo é um ato de amor, um ato espontâneo, um ato que vem do coração e que, ao darmos, mais recebe quem dá. Porque o coração da mãe fica aquele coração leve, cheio de amor, de leveza, justamente pelo amor que ela oferta, ela recebe de volta. É a lei divina, causa e efeito. Eu ofereço amor, eu oferto amor, o amor necessariamente volta para mim, por um ou outro meio, por uma ou outra criatura do universo. Então, o que Emmanuel começa a dizer aqui? Considere a mediunidade um meio de expressar o seu amor pelos seus irmãos de humanidade. E por aí a gente já vê que não tem nada de remuneração nem de interesse pessoal. Né? Vamos lá. Entretanto, não licitues os acordes em leilão. Quanto o sol, ou seja, da mesma maneira que o sol, que não negocia com a própria luz, o espírito não mercadeja com os próprios sentimentos. E aqui, meus irmãos, a gente se lembra de uma recomendação expressa do Cristo do Evangelho, que é o que? Dai de graça o que de graça recebeste. O dom mediúnico, conforme todos os estudos, toda a literatura espírita nos ensina, é um dom que nos foi concedido por empréstimo, não é uma aquisição da alma, igual, por exemplo, a paciência. Eu adquiro a paciência como algo inalienado do meu espírito. O dia que eu adquiro essa virtude, ninguém me tira, ninguém me toma, ninguém me isenta dela. O desprendimento também, né? A capacidade de renunciar também, e aí todas as virtudes. Agora, a mediunidade é uma virtude em si mesma? Não. É uma expressão da criatura humana, é um dom que nós temos de nos relacionarmos com o mundo espiritual, que em nós é graduado pela espiritualidade superior. Essa graduação se inicia lá na nossa formação embrionária. Veja que interessante. Esses dias eu vi na internet, no Instagram, um estudo feito por alguns pesquisadores da USP, demonstrando as origens genéticas do dom mediúnico. Veja que legal. A ciência vai se aproximando, a
ciência vai chegando do que aquilo que o Espiritismo às vezes já trouxe antes para nós. A doutrina já comenta conosco, por exemplo, lá no livro Missionários da Luz, que existe um grupo de espíritos arquitetos que, nas primeiras fases do desenvolvimento embrionário, como instantes após a concepção, as primeiras fases da divisão celular, da união ali entre ovário e espermatozoide, começa o trabalho deles, espíritos altamente capacitados, e que vão fazer o quê? Os ajustes, de acordo com as possibilidades que eu preciso para a encarnação que eu programei, as limitações que eu também preciso para poder educar minha alma, meu espírito, e os dons que eu vou precisar como ferramentas de trabalho para minha alma, para aquela existência que se inicia. Então, o dom mediúnico é ajustado pela espiritualidade. Uma vez desenvolvido, nós já estudamos no próprio livro dos médiuns o que acontece se o médium, por exemplo, faz mau uso. Tem um capítulo aqui chamado Perda e Suspensão da Mediunidade. Quer dizer, então, que uma vez que eu desenvolvi a mediunidade, ela pode ser suspensa? Pode. Eu posso ficar sem ela? Pode. Por quê? Tem várias hipóteses. A principal delas é o mau uso. Mas eu não tenho meu livre-arbítrio, você tem, meu filho. Só que é igual um pai que ama o filho, está vendo que ele está fazendo, por exemplo, o filho é irresponsável. Se der um carro para o filho, o que ele vai fazer? Vai provocar um acidente com a vida dele e dos outros em risco. O pai vai lá e faz o seguinte: negativo, você não vai dirigir enquanto você não adquirir mais responsabilidade. Os benfeitores espirituais, de maneira semelhante, dependendo das circunstâncias da nossa vida, suspendem a mediunidade até que eu me reeduque, para que eu possa então exercer aquela mediunidade sem trazer novos problemas e complicações para mim. Então, considerando tudo isso, vamos voltar aqui para que Emmanuel nos coloca. Se a vaidade te exagera o valor, esse é o grande calcanhar de Aquiles do médium. Chama-se vaidade. Se a vaidade te exagera o valor, o que é isso? O médium começa a trabalhar e às vezes dentro do próprio grupo espírita, o que as pessoas começam a dizer? Mas que beleza de mediunidade! Você é um missionário, gente. Por que você não veio para cá antes? O que seria dessa casa sem você? Como que nós vamos ficar se você um dia deixar de vir aqui? Você é um enviado de Deus, você não tem igual não, você não existe. Aí, meus irmãos, é o perigo. Se a vaidade te exagera o valor, pensa um pouco e reconhecerás que a vida junto de ti pode suscitar a formação de valores novos que te lancem todas as possibilidades em plena sombra. A pessoa com vaidade é igual um balão que vai inchando assim, vai inchando, até que um dia vem uma crítica, um apontamento e estoura o balão. Aí o balão sai desorientado, todo o balão cai no chão, Então a vaidade incha a pessoa. E às vezes a crítica ali é até uma crítica construtiva. Às vezes vem o orientador do grupo e fala assim comigo: meu irmão, você precisa estudar um pouco mais. Aí aquele médium vaidoso vai achar que é absurdo, eu estudar, eu já psicografo, eu já trago mensagens, todo mundo aqui fala que eu sou uma bênção, quanta falta que eu fiz, esse está obsediado, Ou seja, aí vem o problema. E quando a ambição busca elevar-te à galeria de ouro, reflete na agonia mental de todos aqueles que descem da galeria de ouro para a névoa da morte. Então, às vezes, o médium, igual, por exemplo, começa a sair na imprensa, tem muitas visualizações, e, por exemplo, basta a gente pensar o seguinte: o que seria da vida material do Chico se ele tivesse ficado com os direitos autorais dos livros que ele publicou? Seria milionário, em vida. E aqueles que fossem os seus herdeiros ou descendentes, se ele assim estivesse, seriam pessoas riquíssimas. Nós temos obras aí que já tem mais de 1 milhão de cópias vendidas, Então,
Se por algum motivo a gente é levado a uma situação mais favorecida materialmente, cuidado, porque Emmanuel está falando. Muitos saem dessa posição e vão para verdadeiras dificuldades, nevoeiros, porque se embaraçaram com as facilidades que o dinheiro trouxe. Mediunidade é talento divino nas tuas mãos, e a divina bondade nunca se mede. Se pudéssemos definir Deus, seria lícito repetir que Deus é amor, e o amor é trabalho do bem por todas as direções. O trabalho, desse modo, é o alicerce da existência produtiva, assim como a raiz é o fundamento da árvore. Então, o que nos dignifica a vida? Trabalhar, sermos úteis, enquanto a gente tiver força. Se alguém disser que é necessário abandones as tuas tarefas, a fim de que haja virtude no caminho do próximo, enredando-te ao ruído ou à festividade, que a tua presença consiga criar onde estejas, não te esqueças que o Cristo pagou em dolorosa renúncia a própria fidelidade ao Supremo Senhor na prestação de serviço aos homens. Então, o que às vezes acontece com ele? Quando ele começa a se destacar, ou os espíritos começam a utilizar ele como um bom instrumento, ele vai ser muito tentado, muito mesmo. Vão vir tentações e dificuldades de toda hora. Alguns vão chegar ao ponto de propor a ele o seguinte: aqui, seria uma bênção se você deixasse de fazer esse serviço que você faz, se dedicar mais tempo à mediunidade, né? Quantas mensagens a mais você poderia trazer? Quantos livros a mais? Quantas pessoas a mais você poderia curar? E o que Emmanuel está nos alertando aqui? Ó, cuidado. O trabalho é que nos dignifica a vida. Não se afaste do seu trabalho. Pregação sem exemplo é cheque sem fundos. Ou seja, o que adianta a gente exercitar a mediunidade? Eu falar, por exemplo, da caridade que eu tenho que ter com a família, se eu me afasto do convívio familiar? O que adianta eu comentar sobre a renúncia que eu tenho que ter, a humildade que eu tenho que ter no ambiente de trabalho, se eu me furto ao ambiente de trabalho? Angaria o teu sustento com a disciplina da alma e o suor do rosto, e cede ao intercâmbio espiritual o tempo que lhe possas consagrar por oferta de ti mesmo. Então, qual que é a recomendação que Emmanuel está trazendo para nós? O médico precisa trabalhar? Resposta de Emmanuel: precisa não, ele deve trabalhar. Ele deve, com o trabalho, profissão dele, de mecânico, de cabeleireiro, de médico, de advogado, de professor, de faxineiro, do que seja, ali ele ganha o pão, ali ele tira o sustento dele. E nas horas que nós temos de descanso, de lazer, aí sim, eu pego uma parte dessas horas, também não é a totalidade delas, para mim me dedicar de coração ao trabalho mediúnico. Eu não preciso, a espiritualidade não quer de nós nenhum fanatismo nem exagero. Eles querem que, de algumas horas da semana, que aquelas horas sejam bem empregadas na divulgação, na assistência da doutrina, na assistência dentro das casas espíritas e no exercício da mediunidade. Não te rendas a ilusões, nem te creias maior. Ou seja, não acho que você é insubstituível, não acho que você é um médium espetacular, não acho que sem você o centro para, as atividades param. Todo mundo é passível de substituição. O próprio Chico, meus irmãos, certa vez perguntaram assim para ele: ô Chico, e quando você for, quem que vai ser seu substituto? Quem que vai continuar o seu trabalho? Aí o Chico dizia assim: ô meu filho, eu sou que nem uma grama, um fiapo de grama que nasce. Uma grama, quando morre, nasce em outro lugar. Nem grama é para colocar. Capim, quando morre, não nasce. Nasce outro. Então é o seguinte, eu não sou insubstituível, não. Né?
se o Chico, com toda a extensão do trabalho dele, se considerava acertadamente dessa maneira, por que nós vamos ter a falsa ideia de que sem mim o trabalho não funciona, o trabalho para? É uma grande ilusão, meus irmãos. Pelo contrário, nós que vamos perder se a gente se afasta da casa e do trabalho espírita. Porque a espiritualidade superior rapidamente arruma um substituto. O trabalho continua, porque não é nosso, o trabalho é do Cristo. E como é um trabalho do Cristo, sempre tem um ou outro que, se às vezes no primeiro momento não está pronto, habilitado para o trabalho, a maioria de nós é assim, com o tempo ele se fortalece, com o tempo ele se prepara, com o tempo ele se capacita para aquele trabalho, para aquela função, né? Então quem sai perdendo é quem deixa a tarefa. Além do manancial corre a fonte, além da fonte vem o córrego, além do córrego surge o riacho, além do riacho aparece o rio e além do rio surge o mar. Primeiro, a obrigação que nos purifique, ou seja, exercermos o nosso trabalho, cuidarmos da nossa família, exercermos as outras obrigações da sociedade. Tudo isso é importante. E depois da obrigação, entrega à mediunidade aquilo que lhe possas doar espontaneamente, sem qualquer tisna de interesse inferior, ou seja, sem misturar com nenhum interesse pessoal, como sendo a tua cota de esforço puro na obra do bem geral. Não importa seja pouco. O maior edifício começa tijolo a tijolo. Por mais densa a escuridão, fina réstia de luz rompe a força das trevas. Então veja que interessante, né? Ou seja, na escuridão absoluta, uma simples vela faz a diferença. Um vagabundo, a gente percebe aí. De maneira que, por menor que seja o nosso trabalho, a nossa contribuição, tem o seu valor, tem a sua validade. Pois bem, meus irmãos, agora nós vamos aqui trazer uma lição para a gente que vai mostrar, é um dos primeiros livros, se não o primeiro livro de Humberto de Campos. Ele ainda não assinava como Irmão X, é o livro Novas Mensagens. Não sei se os irmãos têm, mas é um livro que é interessante, porque ele mostra para a gente um pouco das diferenças do trabalho mediúnico de Irmão X. Humberto de Campos foi um membro da Academia Brasileira de Letras. Era uma pessoa muito culta, muito erudita. E as primeiras obras mediúnicas dele, nós vamos observar um certo grau ainda de erudição. Por exemplo, nessa obra aqui, nós vamos ver ele citando muito mitologia grega, como alguém assim que navegava pela mitologia grega como se fosse o conhecimento que a gente tem de folclore brasileiro, né? De Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, né? Iara, Mãe d'Água, enfim. A gente aprendeu lá na escola pequenininha e às vezes revisa com os meninos depois, né? Com os filhos. Então, ele citava autores clássicos, filósofos, mitologia grega, etc. Já em outras obras posteriores, a gente vai ver ele com uma linguagem que não deixou de ser nobre, mas que perdeu um pouco da erudição, que às vezes trazia empecilhos para o entendimento, mas que subiu ainda mais em profundidade moral. Então, por exemplo, a gente nota isso no Boa Nova. O Irmão X ali é fantástico. O Boa Nova, meus amigos, num rápido conceito, se alguém algum dia se perguntar para a gente o seguinte: eu queria conhecer um pouco melhor Jesus, como que o Espiritismo me ajuda a compreender melhor o Cristo? A gente pode falar o seguinte: pega o livro Boa Nova, você vai ver Jesus no dia a dia, com a sabedoria dele, com a alegria dele, com a bondade dele, com o senso de tempo e de lugar que ele tinha, com as ponderações que ele fazia, com os filtros que o Cristo tinha, de o seguinte: olha, isso aí as pessoas não vão entender ainda, só vocês. Vocês têm que esperar o tempo. Enfim, o livro Boa Nova é uma escola, é fantástico para a gente conhecer melhor o próprio Cristo. É muito bom mesmo. Então, voltando aqui para o livro Novas Mensagens,
Humberto de Campos deixou para a gente uma história que certamente guiou e ajudou o movimento espírita em sua posteridade, até mesmo após a vida do Chico. Essa história aqui é a história de um médium. E nós vamos ver como que tudo isso que Kardec colocou para a gente nesse capítulo do charlatanismo e do embuste se aplica nesse caso específico desse irmão aqui que caiu desastradamente com o uso inadequado da mediunidade. É isso que nós vamos ver aqui agora. As observações interessantes sobre a doutrina dos espíritos sucediam-se umas às outras, quando um amigo nosso, velho lidador do espiritismo no Rio de Janeiro, acentuou gravemente. Então, os espíritos conversavam entre si, lá no mundo espiritual, a respeito da doutrina, e um dos presentes comentou o seguinte: em espiritismo, uma das questões mais sérias é o problema do médium. Sob que prisma? Perguntou um dos presentes. Quanto ao da necessidade de sua própria edificação para vencer o medo. Então, o que ele começou a dizer? Olha, exatamente o que Kardec fala num outro capítulo aqui, tem um capítulo do livro dos médiuns, meus irmãos, que chama da formação dos médiuns. Ele vai dando, nós já estudamos algumas vezes, ele vai dando várias dicas práticas para destravar o dom mediúnico, especialmente a psicografia. Ele vai falando, olha, é indiferente que se use do lápis ou da caneta, procure um grupo, esteja numa atitude de calma e de recolhimento, ou seja, não é num ambiente agitado. Enfim, ele vai dando várias orientações para tentar o desenvolvimento mediúnico. E lá no meio do capítulo ele fala o seguinte: supõe-se agora que o dom mediúnico iniciou seu exercício, que a pessoa conseguiu psicografar. Grande engano seria acreditar-se que as dificuldades foram vencidas. É justamente a partir desse ponto que começam os grandes obstáculos. Mostrando que o seguinte: iniciar o exercício mediúnico não é o grande desafio. O grande desafio é o que vem depois. Portanto, todo médium, após iniciar o trabalho, após iniciar o exercício da mediunidade, atenção. Desse ponto em diante, vão surgir grandes desafios. É o que nós vamos ver. Para esclarecer a minha observação, continuou o nosso amigo, vou lhes contar a história de um companheiro dedicado, que desencarnou há poucos anos, sob os efeitos de uma obsessão terrível e dolorosa. Todo o grupo, lembrando os hábitos antigos, como se ainda estivéssemos na carne, aguçou os ouvidos, colocando-se em escuta. Então todo mundo começou a prestar atenção no que ele ia dizer. Azarias Pacheco, começou o narrador. Era um operário despreocupado e humilde no meu bairro, quando as forças do alto chamaram o seu coração ao sacerdócio mediúnico. É assim que funciona. De uma hora para outra, às vezes surge de maneira destrambelhada, desorganizada, mas a mediunidade traz ali os seus sinais. O que aconteceu com ele. Moço e inteligente, trabalhava na administração dos serviços de uma oficina de concertos, ganhando honradamente a remuneração mensal de 400 mil réis. Então ele era funcionário administrativo de uma oficina. Trabalhava lá, com pagamentos, recebimentos, enfim, com as rotinas administrativas. Em vista do seu espírito de compreensão geral da vida, o espiritismo e a mediunidade lhe abriram um novo campo de estudos, a cujas atividades se entregou sob uma fascinação crescente e singular. Então o espiritismo fez com que ele se encantasse com tudo aquilo que ele passou a aprender. Azarias dedicou-se amorosamente à sua tarefa e nas horas de folga atendia aos seus deveres mediúnicos com irrepreensível dedicação. Ele estava ali trabalhando, cuidando da família, cumprindo suas rotinas, e nos momentos que ele tinha de folga e de descanso, ele se dedicava com muito carinho à
Então ele devia ser assíduo, devia ser pontual, devia seguir as orientações dos benfeitores espirituais para fazer bem o trabalho mediúnico. Elevados mentores do alto forneciam lições proveitosas por meio de suas mãos. Médicos desencarnados atendiam por ele a volumoso receituário. Então ele tinha também a questão do receituário mediúnico. Hoje em dia é pouco comum, meus irmãos. Mas, antigamente, o Chico, por exemplo, trouxe várias receitas, especialmente remédios homeopáticos. Até porque o remédio alopático, a legislação brasileira não permite, né? Só o médico que prescreve. Então, a homeopatia, às vezes, ele trazia por intermédio do Dr. Bezerra de Menezes. E não tardou que o seu nome fosse objeto de geral admiração. As pessoas começaram a falar dele. Vocês lembram que o que Emmanuel falou, o que começa a pegar o médico? Olha aqui a história, ó. Algumas notas de imprensa evidenciaram ainda mais os seus valores mediúnicos. Aí, ó, começou a imprensa. Sou Azarias, médico fulano de tal, tem ajudado muita gente, tem sido uma bênção no bairro e tal. Aí entrevista uma pessoa que foi curada, entrevista outra, aí a pessoa que foi curada fala, esse homem é um missionário, é uma bênção de Deus. Aí começou a imprensa a destacar o trabalho dele. E em pouco tempo, sua residência humilde povoou-se de caçadores de anotações e de mensagens. Veja que interessante. Muitas pessoas, meus irmãos, chegam até a doutrina espírita, muitas vezes querendo o quê? Uma orientação rápida. Eu queria uma receita de bolo, estou passando um problema. Quem sabe o Espírito vem e fala assim para mim, Lucas, faz isso, faz isso, faz isso. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Beleza, vou seguir aquilo ali e está tudo certo. Mas não é assim. A gente chega aqui no solar, nossa, eu estou com tanto problema, eu vou lá na fraternidade espírita para ver se me ajuda. Aí a primeira conversa que a gente tem aqui, o que a gente ganha de presente? Um Evangelho segundo o Espiritismo. Dessa grossura, 300 e tantas páginas. E quem nos dá de presente fala assim, estuda, bravo. Pega para você ler. Você pode pegar do início ao fim, ou pode assistir os estudos aqui. Por quê? Porque não é isso que os Espíritos vão, não é dessa maneira que eles vão nos ajudar. Espírito não é muleta e nem bengala para a gente. Eles querem que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que a gente amadureça, que a gente ganhe discernimento, que a gente ganhe capacidade crítica, que a gente se engrandeça. Então, muitos procuravam ele querendo uma mensagem rápida, uma orientação rápida, uma mensagem de um parente desencarnado, etc. Muitos deles diziam-se espíritas confessos. Outros eram crentes de meia convicção ou curiosos do campo doutrinário. Então muitos falavam, não, eu sou espírita e tal, e ainda assim agia dessa maneira. O rapaz que guardava sob a sua responsabilidade pessoal numerosas obrigações de família, começou a sacrificar primeiramente os seus deveres de ordem sentimental, subtraindo à esposa e aos filhinhos as horas que habitualmente lhes dedicava na intimidade da mente. Começou aí. Todos nós que formamos família, a gente tem um tempo, meus irmãos, que os espíritos superiores consideram como sagrado. Que é o tempo que eu vou conversar com a minha esposa, que eu vou brincar com meu filho, que às vezes eu vou ver um filme junto, eu vou fazer um passeio, vou sair para tomar um sorvete, né? Vou sair num dia de sol, levar um menino para brincar de bola, para andar de bicicleta, enfim, tudo isso faz parte da nossa vida quando a gente constitui família. Isso é muito importante. Aí ele começou primeiro a sacrificar isso. Então, para a esposa e para os filhos, em casa ele passou a ser o quê? Uma visita. Né? Ia lá, dormia, saía cedo, trabalhava, depois era só no centro espírita, chegava em casa para dormir de novo. Já está errado. Quase sempre cercado de companheiros, restavam-lhe agora apenas as horas dedicadas à conquista do seu pão cotidiano, com vistas aos que o seguiam carinhosamente pelos caminhos da vida. Então, o tempo que sobrava agora era para trabalhar, fora isso ele estava trabalhando com mediunidade.
Havia muito tempo que pendurava semelhante situação em face de sua preciosa resistência espiritual no cumprimento de seus deveres. Dentro de sua relativa educação mediúnica, Azarias encontrava facilidade para identificar a palavra de seu sábio e incansável guia, sempre a lhe advertir quanto à necessidade de oração e de vigilância. Então, de vez em quando, o benfeitor falava: Azarias, ore e vigie. Cuidado com todos os compromissos que você assumir em sua vida. Acontece, porém, que cada triunfo multiplicava as suas preocupações e os seus trabalhos. Os admiradores não queriam saber das circunstâncias especiais de sua vida. Ninguém perguntava para ele: você tem mulher, você tem menino, né? Você fez um passeio com eles, levou eles para... Teve uns dias de descanso, de férias, ninguém queria saber disso. Grande parte exigia suas vigílias pela noite adentro, em longas narrativas dispensáveis. Perguntavam a ele, muitas vezes, o que já estava o quê, gente? Nos livros. Só que o que é mais fácil, né? Eu pegar e ler um livro grosso, ou eu pegar uma receita de bolo, igual a gente falou. Outros alegavam seus direitos às exclusivas atenções do médico. Então, como ele tinha uma quantidade cada vez maior de pessoas que o procuravam, tinha uns que se achavam assessores especiais de Azarias. Não, comigo ele tem um tempo especial, que dia tal, hora tal, é comigo, né? Depois é para o resto das pessoas. Alguns acusavam-no de preferências injustas, manifestando o gracioso egoísmo de suas amizades, expressando o ciúme que lhes ia na alma em palavras carinhosas e alegres. Os grupos doutrinários disputavam. Então vejam só, os próprios centros espíritas: ô Azarias, que dia que você vem aqui? Não, semana que vem, então tá, hein? Não falta não. Aí na outra semana um outro grupo chamava, um outro chamava, né? Azarias verificou que a sua existência tomou um rumo diverso, mas os testemunhos de tanto afeto lhe eram muito agradáveis ao coração. Sua fama crescia sempre. Cada dia era portador de novas amizades e novos conhecimentos. Os centros importantes começaram a reclamar a sua presença e, de vez em quando, surpreendiam as oportunidades das viagens pelos caminhos de ferro, em face da generosidade dos amigos, com grandes reuniões de homenagens no ponto de destino. Então, o que acontecia? Ele morava no Rio. O Rio, quando a gente estuda a história do Brasil, como capital, era o centro de uma rede de transportes. Então, a gente tinha lá a estação central do Brasil. Ali partiam trens, né, estradas de ferro para vários pontos do país, né? Inclusive, por exemplo, se a gente pega lá na região da zona da Mata de Minas, em Manhuaçu, o trem que passava em Manhuaçu, Manhumirim, Espera Feliz, Carangola, descia dentro da estação Leopoldina, no centro do Rio de Janeiro. Então é o seguinte, de vez em quando eles começaram a chamar ele: dia tal, vem cá na nossa cidade. Não, no outro dia você vem na outra. E aí vocês imaginam a vida familiar e profissional, como é que estava ficando, né? A cada instante, um admirador perguntava: Azarias, onde você trabalha? Numa oficina. E quanto você ganha por mês? 400 mil réis. Ah, mas isso é um absurdo. Você não é uma criatura para um salário como esse. Isso é uma miséria. Em seguida, outros falavam: o Azarias não pode ficar nessa situação. Nós precisamos arranjar para ele uma coisa melhor no centro da cidade, com uma remuneração à altura do seu merecimento, ou então podemos tentar uma colocação no serviço público, onde encontrará mais possibilidades de tempo para dedicar-se à missão espírita. O pobre médium, todavia, dentro de sua capacidade de resistência, respondia: ora, meus amigos, tudo está bem, cada qual tem na vida o que mereceu de Deus. E, além de tudo, precisamos considerar que o Espiritismo tem de ser propagado, antes de tudo, pelos Espíritos e não pelos homens. Azarias ainda falava assim. Azarias, contudo, se era médium, não deixava de ser humano.
requisitado pelas exigências dos companheiros, já não se lembrava do lar e começava a assinalar na sua ficha de serviço muitas faltas. A princípio, alguns o defenderam no trabalho, considerando aos olhos dos chefes suas falhas, considerando que, aos olhos dos chefes, suas falhas eram sempre mais graves que as dos outros colegas, em virtude do renome que o cercava. Então, como ele era muito divulgado, muito propagado, qualquer falta dele era mais observada. E ali se viu o que na empresa? De mau exemplo, né? Olha lá, falta o salário do serviço, está recebendo o salário do mesmo jeito. Um dia, foi ele chamado ao gabinete de seu diretor, que o despediu nesses termos: Azarias, infelizmente, não me é possível conservá-lo aqui por mais tempo. Suas faltas no trabalho atingiram o máximo, e a administração central resolveu eliminá-lo do quadro de nossos companheiros. O interpelado saiu com certo desapontamento, mas lembrou das várias promessas dos amigos. Naquele mesmo dia, buscou uma nova colocação, mas em cada tentativa encontrava sempre um dos seus admiradores e conhecidos que lhe falava: ora, Azarias, tenha mais calma. Lembre-se que a sua mediunidade é um patrimônio da doutrina. Sossegue, homem de Deus. Volte para casa e nós todos saberemos ajudá-lo nessa hora. Na mesma data, ficou acordado entre os amigos de se cotizarem, de modo que ele viesse a perceber uma contribuição mensal de 600 mil réis, ficando desse modo habilitado a viver tão somente para a doutrina. Olha o problema aqui. O que eles combinaram? Falaram assim: vamos fazer uma vaquinha, cada um dá 50 mil réis por mês, nós vamos dar ao Azarias um salário 50% maior do que ele tinha antes, 600 mil réis, e assim ele vai poder o quê? Se dedicar somente para o espiritismo, né? Como se fosse o quê, meus irmãos? Um sacerdote. Aí bagunçou tudo. Azarias, sob a inspiração de seus mentores espirituais, vacilou com aquela sugestão, mas à frente de sua imaginação estavam os quadros do desemprego e das necessidades da família. Embora sua relutância íntima, aceitou a sugestão. Desde então, sua casa foi o ponto de uma romaria interminável e sem precedentes. Dia e noite, seus consulentes estacionavam à porta. O médium buscava atender a todos como lhe era possível. Suas dificuldades, todavia, aumentaram. Ao fim de 6 meses, todos os seus amigos haviam esquecido o sistema das cotas mensais. Vejam só, né? Mês que vem, o fulano: nossa, Rosário, eu estou apertado, só. Meu menino machucou, né? Tive que comprar remédio, não vou poder te dar na parte esse mês. Aí no outro mês o ciclano, no outro Beltrano, com 6 meses todo mundo deixou de ajudar. Desorientado e desvalido, Azarias então recebeu os primeiros 10 mil réis que uma senhora lhe ofereceu após uma receita. No seu coração houve um toque de alarme, mas o seu organismo estava fraco. A esposa e os filhos cheios de necessidades. Tinha conta de água, de luz, né? Supermercado, armazém, farmácia, etc. Era tarde para procurar novamente a fonte do trabalho. Sua residência era objeto de uma perseguição implacável e ele continuou recebendo. Os mais sérios distúrbios psíquicos o assaltaram. Nessa altura, o que os espíritos superiores fazem? Penosos desequilíbrios íntimos lhe inquietavam o coração, mas o médium sentia-se obrigado a aceitar as injunções de quantos o procuravam levianamente. Espíritos enganadores aproveitaram-se de suas vacilações e encheram-lhe o campo mediúnico de aberrações e descontroles. Se suas ações eram agora remuneradas, e se delas dependia o pão dos seus, Azarias se sentia na obrigação de prometer alguma coisa quando os espíritos não o fizessem. O que ele começou então, gente, que a gente estudou?
fingir a mediunidade, né? Como se houvesse um espírito ali, porque ele tinha que ganhar o valor da consulta e atender de alguma maneira as pessoas que o procuravam. Procurado para felicidade no dinheiro, ou êxito nos negócios, ou nas atrações do amor do mundo, né? Traga o seu amor de volta, né? Desfaço, isso, aquilo, enfim. O médium prometia sempre as melhores realizações em troca dos míseros 1000 réis da consulta. Entregue a esse gênero de especulações, não mais pôde receber o pensamento de seus protetores espirituais mais dedicados. Experimentando toda sorte de sofrimentos e de humilhações, se chegava a queixar-se de leve, havia sempre um cliente que observava: que é isso, Sr. Osarias? O senhor não é um médium? O médium não sofre essas coisas. Se ele alegava cansaço, outro falava de imediato: e a sua missão, Sr. Osarias? Não se esqueça da caridade, né? Que é isso, está cansado? Não, me atende a mim, né? Eu vim de longe, eu preciso ser atendido. E o médium, na sua profunda fadiga espiritual, concentrava-se em vão, experimentando a sensação de angustioso abandono por parte de seus mentores dos planos elevados. Os mesmos amigos da véspera piscavam então os olhos, falando em voz baixa, após se despedirem: você já notou que o Osarias perdeu a mediunidade? Falavam eles. Ah, mas isso aí eu já sabia, respondia o outro. Desde que ele abandonou o trabalho para viver à custa do espiritismo, não podíamos esperar outra coisa. Além disso, falava outro, todos os vizinhos comentam sua indiferença para com a família, mas de minha parte, sempre vi no Osarias um grande obsidiado. Olha só a falta de caridade, né? Os mesmos que bajulavam, que incensaram antes, agora eram os que acusavam. O pobre do Osarias perverteu-se, falava o outro. E o médium nessas condições é um fracasso para o Espiritismo. É por essa razão que o Espiritismo é tão incompreendido, falava o outro. Devemos tudo isso aos maus médiuns, que envergonham os nossos princípios. Cada um foi esquecendo o médium, com a sua definição e a sua falta de caridade. A própria família o abandonou à sua sorte, tão logo haviam cessado as remunerações. Então chegou um ponto que ninguém mais nem pagava nada. Escarnecido em seus afetos mais caros, Osarias tornou-se um revoltado. Essa circunstância foi a última porta para o livre ingresso de entidades perversas que se assenhorearam de sua vida. O pobre náufrago da mediunidade perambulou na crônica dos noticiários, rodeado de observações ingratas e escandalosas, até que um leito de hospital lhe concedeu a bênção da morte. O narrador, emocionado, relembrava suas antigas lembranças. Então quer dizer, meu amigo, falou um de nós que escutava o senhor que contava essa história, que a perseguição da polícia ou do padre não são os maiores inimigos da mediunidade? De modo algum, respondeu ele. O padre e a polícia podem até ser portadores de grandes bens. E observando-nos a todos com um olhar percussiente e calmo, concluiu sua história sentenciando gravemente: o maior inimigo dos médicos está dentro de nossos próprios muros. Concluiu a história, né? Bom, meus amigos, está aqui para a gente assim, exemplo triste, mas que serve como uma lição viva, né? De como que, de sutileza em sutileza, de deslize em deslize, às vezes um médium cai numa queda, assim, tem uma queda desastrosa no aspecto moral, perdendo a própria existência e às vezes comprometendo suas existências futuras, adquirindo um débito, às vezes vai ser difícil de ser saldado. Eu vou interromper a gravação e em seguida a gente franqueia.